Olá, caríssimo professor, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao componente de Educação Física, lógico, claro, comigo, professora Irislene. E eu estou aqui, eu gostaria aqui de frisar logo no primeiro momento que eu estou muito feliz com os envios, com os registros que eu tenho recebido, tanto no grupo, né, do Terceirão, quanto no meu particular, porque tenho visualizado aí diversas práticas, belíssimas práticas, muito envolvimento dessas turmas. E olha, profs, isso só poderia acontecer se não fosse com você, não iria acontecer de forma nenhuma, certo? Então eu gostaria aqui de ressaltar o meu muito obrigada. O meu coração fica muito grato, muito feliz, fica vibrando aqui de alegria quando eu recebo cada registro. Certo? São diversos, são vários, assim, são incontáveis. Chega um momento que fica, a possibilidade de contar de fato fica difícil, mas é muito gratificante saber que os nossos estudantes estão gostando, estão participando, estão pesquisando, né? Porque educação física, como eu já mencionei em outras aulas e vou continuar mencionando, não é somente bola. A gente tem diversas práticas corporais que precisam ser visualizadas, precisam ser vivenciadas e precisam também serem compreendidas. O nosso cérebro precisa estar trabalhando sempre, precisa estar ativo. E aí eu conto contigo sempre. Muito obrigada, tá? Em caixa alta, ok? Professora Iris, vamos iniciar então a nossa aula de número 7.3. Aula completinha, né? Então tem prática. Vem comigo, dá uma olhada no slide. 7.3, professora Iris, exatamente. Olha só, caríssimo prof. Nessa aula 7, eu falei a respeito de lesões no exercício e no esporte, certo? Essa aula 7, assim como tantas outras que são completas, a gente passa aí pelos 3 momentos. O momento aí da abordagem conceitual, ok? Na sequência, a revisão do conteúdo trabalhado, nesse caso aqui sobre lesões no exercício e no esporte, e a correção dos exercícios, né, nesse 7.2. E para finalizar, a gente chega nesse momento aqui de prática. Para realizar essa prática, a gente tem aí um tempo de 35 minutos, onde eu trago aí a sugestão de normalmente 3 atividades. Às vezes 2, na maioria das vezes 3 atividades aí para a gente poder conduzir e os nossos estudantes poderem vivenciar cada temática. Certo? Tudo bem? Vamos lá então. Nessa sequência didática, a gente divide aí em 3 momentos também. Os 3 momentos são importantes para a gente poder ver esse processo de aprendizagem, de conhecimento, de interligação de aprendizagem, né? Então, nesse primeiro momento, existe aqui a roda inicial. Nessa roda inicial, prof, a gente trabalha os 5 minutos para reforçar a temática sobre lesões, contextualiza, traz algum questionamento, provoca o nosso estudante, faz alguma pergunta a respeito de lesão no dia a dia dele, no cotidiano dele também. Depois, a gente vem aqui para essa parte central falando sobre as nossas vivências. E nesse momento de falar, de conduzir, os nossos estudantes, eles aguardam muito, eles querem experimentar para ver se, de fato, vai fazer sentido. Então, é importante que a gente esteja motivado, como eu sei que muitos de vocês estão, como todos vocês estão, eu consigo perceber isso através dos envios. Nosso estudante, ele consegue aí vivenciar, experimentar, você vai poder conduzir as atividades. Tem aqui essa sequência dizendo como que a gente vai proceder em cada atividade, tudo bem? E por último, a gente finaliza com a roda final, com os 5 minutos, onde o nosso estudante consegue responder uma pergunta que tenha surgido lá no início, a gente consegue trazer novos questionamentos, a gente reflete, a gente leva esse conhecimento para casa, leva esse conhecimento para a vida, porque na realidade, prof, não é somente os nossos estudantes que estão aprendendo, não é verdade? Vou até entrar aqui nesse slide para conversar com você. Não são só eles.
a gente também aprende com ele todos os dias e a gente vivencia, né? Começa a fazer sentido aí as nossas aprendizagens dentro desse contexto, em especial de lesões, porque ele está muito interligado, está ali atrelado a primeiros socorros. Então, como que eu vou proceder se acontece uma lesão aí durante uma brincadeira, um jogo, uma prática esportiva e não tem alguém, alguém da área médica para fazer esse primeiro momento de socorro, né, esse primeiro atendimento? E aí, como que eu vou proceder? Ou até mesmo em atividades que aconteçam em casa. Então, a sugestão para essa aula, dentro dessa temática, é trabalhar isso, trabalhar essa consciência. Esse conteúdo a gente leva para a vida, a gente leva aí para o nosso dia a dia, se caso houver uma necessidade, ok? Nesse contexto da sequência didática, sempre trabalha-se com abordagem conceitual, ok? Depois, a abordagem procedimental, que é esse nosso momento aqui. E, por último, a abordagem atitudinal. Reforço contigo, prof, que é importante sabermos orientar os nossos estudantes para que eles passem aí pelos pilares da educação. O pilar do aprender a conhecer, o pilar do aprender a fazer, do aprender a conviver e também do aprender a ser. Olha que bacana. Tudo bem? Então, você perceba que está tudo interligado, está tudo conectado. E a gente vai falar até de algumas aulas sobre essa tecnologia, aplicativos, sobre essas vivências da tecnologia dentro do exercício relacionadas à saúde também. Né? Já deu um spoiler aí. É isso aí. O que mais, profires? E aí eu chego com a sugestão dos materiais. Lembrando que cada material desse que eu listo, e já daqui a pouquinho eu vou abrir para você olhar de pertinho, eles são possíveis de serem adaptados conforme a realidade aí da nossa escola, tá bom? Então, se, por exemplo, a professora Iris sugere um colchonete, mas na minha escola não tem colchonete, prof. Iris, o que eu poderia estar utilizando? Poderia sugerir para que na aula, né, os nossos estudantes trouxessem uma toalha ou um tapete, né, para que eles pudessem realizar essa prática. Então, a gente começa a pensar o outro lado. Ah, não tenho isso, mas tem uma segunda opção que vai fazer o mesmo efeito, que vai facilitar esse processo aí das práticas corporais. Então, a gente pode utilizar, tá bom? Então, agora dá uma olhada aí nesse slide, que vai ser aí expandido para você. Pedir para o meu diretor abrir essa tela, para a gente olhar de pertinho aí esse slide. Então, olha só esse slide aí de pertinho. Vamos lá, diretor? Abre aí para nós. Nós vamos ter aí como materiais, isso, bandagens, tá? Sugestão aí de utilizar bandagens, cartões com situações de emergência, gelo também, kit de primeiros socorros e recipiente para colocar esse material. Podemos utilizar também aqui, olha, questionários com perguntas sobre caso e procedimentos adequados. Também podemos utilizar aí relatos de casos reais ou fictícios, né, dentro desse contexto, e talas. Além de um espaço físico, a gente tem que pensar nesse espaço. Se eu tenho uma turma muito grande, eu vou precisar de um espaço aberto, grande, que eles consigam realizar essas atividades, certo? Se eu tenho uma turma pequena, muitas vezes eu vou conseguir realizar dentro de sala. Só afastando aí as cadeiras, organizando o espaço, a gente consegue realizar. E, de fato, prof, a gente precisa incluir todos os nossos estudantes, tá bom? Todos. Todos precisam também se sentir seguros na realização das nossas práticas, das nossas atividades, sejam elas mais cognitivas, sejam elas mais motoras, mas todas as nossas atividades, elas são possíveis de serem realizadas por todos os nossos estudantes. E aí, prof, é importante a gente observar, como eu mencionei, a questão do espaço, a questão dos materiais que vamos utilizar e, antes de mais nada, a gente precisa ter assistido as 2 primeiras aulas, né? Que ela compõe aí esse contexto sobre as lesões no exercício físico. Tudo bem? Olha, que maravilha! Quando chegamos aqui na 7.3, que é esse momento, a gente consegue compreender e consegue fazer com que o nosso estudante também compreenda e faça essa relação entre a teoria e a prática do que foi trabalhado aí nos conteúdos. Avançamos aqui
Primeiro momento, temos aí o nosso primeiro pilar, que é o pilar do conhecer, e nós vamos dispor aí nessa roda inicial de 5 minutos para fazer essa abordagem conceitual. Nessa abordagem conceitual, prof, nós vamos trabalhar essa relação de teoria e prática. Como que a gente consegue aplicar isso no nosso dia a dia? Nessa provocação, nesse estímulo a fazer pensar, a gente pode trabalhar com os nossos estudantes para que eles compreendam os tipos de lesões, as urgências que ocorrem aí durante uma prática de exercício ou de esportes também. Além das respostas adequadas, além do que eu posso fazer para minimizar aí o dano, né? Minimizar aí esse incômodo da lesão. Podemos também trabalhar aqui, nessa parte conceitual, esse entendimento sobre os conceitos, sobre as práticas que estão relacionadas à prevenção. Então, quando a gente ensina, quando a gente estimula o nosso estudante a pensar, e aí eu vou entrar nesse slide, a pensar formas de não causar aí um acidente, por exemplo, ou de se antecipar para que não aconteça um acidente, a gente está prevenindo. Então, nessa perspectiva, nessa troca de ideias inicial aqui, a gente consegue trabalhar a questão da prevenção, a questão do tratamento das lesões e também estratégias, certo? Que possam vir a ocorrer aí durante as práticas das nossas aulas, por exemplo, ou nas atividades que o nosso estudante realiza aí no seu momento de lazer, nas suas atividades em casa, nos seus momentos aí de práticas corporais de um modo geral. Tudo bem? É isso aí. O que mais, profires? Então, nós vamos continuar aqui entrando na parte mais interessante, que é o momento da prática. E nessa prática a gente entra aí para os 2 pilares centrais, que é o pilar do conhecer e o pilar do fazer. Então, o nosso estudante vai poder vivenciar, num tempo aí de 25 minutos aí, as práticas que eu trago aqui como sugeridas. Nesses 25 minutos, eles vivenciam, eles trabalham a parte procedimental, se tiver que construir algo, se tiver que conduzir algo também junto com você. Então, nesse momento, a gente vai poder dar, de fato, esse encaminhamento para a prática. Tudo bem? É isso aí, prof. Muito bem. O que mais, profires? Agora eu trago para você quais são as atividades para esse momento. Então, nós temos aí 3 atividades. A primeira delas é a simulação de situações de emergência. Então, a gente vai preparar esse nosso estudante para ter essa percepção. E se houver aí uma situação de emergência, a gente já vai simular, já vai ter uma leve noção, né? Vai depender também do interesse do nosso estudante em buscar mais além do que é trazido aqui, do que é exposto aqui. Segunda atividade, tem aqui o desafio dos primeiros socorros. Então, a gente já vai atrelar a informação, já vai atrelar conhecimento. E, por último, não menos importante, um estudo de caso interativo. Agora eu vou te explicar como que vai ser cada uma dessas atividades. Tudo bem? Então, bora lá comigo. E aí, prof, vamos ver então como que vai ser aí a primeira atividade. A primeira atividade, que é a simulação de situações de emergência, o objetivo aqui é, claro, simular essa situação, essas situações. Nossos estudantes vão fazer o quê? Eles vão agir aí de forma rápida, eles vão chamar ajuda, eles vão prestar assistência. Então, é nesse sentido que tanto a atividade de número 1 quanto a atividade de número 2 fazem o nosso estudante dar aquela sacudida, aquela mexida. Tudo bem? Então, o que nós vamos fazer? Vamos criar cenários, ou vamos estimular eles a pensarem em cenários, em situações realistas de emergência. Com um atleta aí desmaiado ou desmaiando durante uma partida de futebol, uma partida de vôlei, uma partida de handball, uma partida de, vamos ver, algum confronto, alguma luta. Então, vamos pensar os diversos cenários, tá bom? Vamos instruir nossos estudantes para que eles ajam rapidamente. Então, nessa situação, o que você vai fazer? Vamos colocar eles
no fogo, né? Vamos fazer eles trabalharem, pensarem, agirem, ok? De forma rápida. Nesse contexto, é importante frisar para o nosso estudante para que ele verifique a segurança do local. Olha só que interessante. Para que ele busque chamar ajuda, seja aí dentro do cenário que ele criou, de um professor, de uma equipe médica, de alguém que possa auxiliar nessa situação de emergência. Vai também avaliar o estado desse acidentado. A gente está falando aqui só de um desmaio, mas poderia ser uma situação mais grave, uma lesão de fato, né? Um choque direto, um confronto direto e, como resultado, acontecer uma lesão. Mas vamos falando aqui a respeito também de realizar esses procedimentos dos primeiros socorros, conforme haja necessidade. Realizar aí a simulação prática, as simulações práticas. Então, nos diversos cenários aí, a gente falou de uma situação de desmaio, mas pode adaptar para uma outra situação. Como que ele vai proceder? É para agir. Papá, agiu? Fizemos isso, aquilo, outro. Quando chegar lá no final, a gente pode conversar a respeito dessas ações. Estavam certas, estavam erradas? O que faltou? Esse olhar clínico também é importante, esse olhar cauteloso sobre a situação também é importante. E aí, o estudante que porventura não estiver participando por algum motivo, ele pode estar registrando, ele pode estar registrando através de uma escrita, ele pode estar registrando através de um vídeo, através de uma foto, olha. E aí ele levar lá no final da aula essa situação para fazer uma correção, para fazer todos pensarem também. Então já fica a dica, tá bom? É isso aí. Então, fechamos aqui a atividade número 1. Na atividade número 2, prof, nós temos aí o desafio de primeiros socorros. Então, o objetivo aqui é testar e aplicar conhecimento sobre primeiros socorros em um formato aí competitivo e divertido, que é o que acontece muito nas nossas aulas, certo? E além delas também, quando acontece aí um torneio, um campeonato, na escola. Então, nesse cenário aí, vamos organizar a competição em grupos de estudantes que recebem situações de emergência para resolver, usando o material que se tem disponível. Agora é a hora de olhar a escassez, a falta de material adequado e prestar um socorro. Não é isso que a gente aprende na questão de primeiros socorros? Nem sempre o cenário é propício. Às vezes eu não tenho, vamos supor, eu preciso fazer uma respiração boca a boca. Mas aí eu não tenho lá o inflador, mas eu tenho um saco plástico para proteger e eu assoprar, não ter o contato direto, por exemplo, com a boca da pessoa. Então vão surgir diversos cenários. Como que eu vou proceder? O que eu vou usar de material que está ali naquele momento, na sala de aula, que está ali na quadra, e quais são as ações que o nosso estudante vai realizar. Então, vai se avaliar as respostas e fornecer um feedback com base na precisão e na eficácia aí desses procedimentos. Vamos reforçar esse conhecimento de primeiros socorros de forma interativa e prática. E aí aqui cabe uma sugestão, prof. Propor para que os estudantes pesquisem mais sobre primeiros socorros, sobre situações que podem acontecer na escola. Aí eu assisti, você pode sugerir, né, antes de eu encerrar a aula e ir para a prática, olha, vocês têm aí tantos minutos para assistir um vídeo ou para buscarem aí uma situação e nós vamos representar e nós vamos agora fazer esse desafio de primeiro socorro e eu quero ver quem é que vai prestar o melhor atendimento, o melhor socorro. E quando a gente fala de atendimento de socorro, muitas vezes, se eu não sei a prática, eu posso auxiliar fazendo a ligação, a chamada, né, para emergência, para 192. Então, isso também faz parte aí da questão dos primeiros socorros. Agora, vamos para a atividade número 3? Então, vamos lá, prof. Olha só, na atividade número 3 tem um estudo de caso interativo. Então, nós vamos aqui, como objetivo, analisar, fazer o nosso estudante analisar e discutir casos reais ou casos fictícios
de lesões aí de urgências para aplicar conhecimento de forma crítica. Vamos dividir aí os nossos estudantes em grupos e fornecer um estudo de caso sobre uma lesão ou uma urgência. Cada grupo, prof, ele vai aí discutir o caso e vai responder as perguntas do questionário, sugerindo como os primeiros socorros devem ser aplicados. Nesse contexto aí de responder, a gente continua aqui fazendo também comparações de respostas, discutindo as melhores práticas. Então, nós vamos levar o nosso estudante, que já vai entrar na próxima etapa, que é a do C. Então, ele já vai começar a perceber, entender e sugerir as melhores práticas. Vai aqui aplicar o conhecimento teórico a essas situações reais, desenvolver as habilidades analíticas, críticas e a resolução dos problemas. Essas práticas vão ajudar nossos estudantes a entender e aplicar aí esses conceitos de primeiros socorros, de como manejar numa situação de que aconteça lesões, em situações reais ou até mesmo em situações aí simuladas, preparando para que ele possa agir de forma eficaz e de forma adequada também. E aí, eu trago lá no final do material, lá no anexo, eu trago aí diversas perguntas, questionamentos que podem ser trabalhados. Então, eu trago aí um questionário de lesões no exercício e no esporte e trago também relatos de casos reais ou fictícios. Então, eu montei aqui esse material e ele vai dar subsídio para essas práticas que a gente mencionou aqui, que eu mencionei aqui com você. Tudo bem? Maravilha, então, prof. Continuando. Para todas essas atividades, nós vamos incentivar, vamos motivar os nossos estudantes para que eles sejam protagonistas, para que eles vejam e façam além daquilo que a gente está propondo. Então, a gente vai fazer eles se sacudirem. Nessa pegada também, os nossos estudantes podem envolver os seus amigos e familiares. Então, se uma dessas práticas for realizada em casa, ele vai aí propor a participação dos integrantes da sua família. Se for realizada aí fora da escola, com seus amigos, da mesma forma. Se for realizado dentro da escola, ele vai formar o grupo e vai ter a interação de todos, além da dele também. E, claro, vamos propor aí para que eles utilizem o mínimo de material possível. Além do que o registro, que é a parte mais interessante, que é a parte que a gente fala assim, nossa, eles entenderam o recado. Eles entenderam qual era o objetivo que se desejava alcançar. Eles alcançaram, eles foram além. Então, a gente, através desses registros fotográficos, e é por isso que eu peço para que seja registrado, porque dá mais embasamento para o nosso trabalho, dá mais força aí para as nossas atividades e a gente consegue visualizar bem tudo isso, não é? Exatamente. E aí nós chegamos agora num outro momento, que é qual, prof? E aí eu vou mostrar aqui no slide para você, que é o momento aí da roda final. Nessa roda final, e aí eu vou entrar na frente desse slide, a gente entra no momento aí do C, o pilar do C. Lembra aí das colunas, dos pilares aí gregos e romanos? Pois é, no último pilar a gente está falando do C. E nesse pilar aí do C, que é muito interessante, é a hora que a gente percebe. Os nossos estudantes entenderam, aplicaram, observaram a situação de uma forma diferente, pensaram numa resposta diferente, atuaram de forma diferente, compreenderam, né? É a hora que eles captaram mesmo a nossa temática. E aí a gente tem 5 minutos para a gente trabalhar essa reflexão, essa discussão final. A gente consegue aí se utilizar também de ações para desenvolver e fazer com que os nossos estudantes eles sigam algum protocolo, né? Protocolos também podem ser pessoais, que garantam aí a segurança dele e dos colegas também nas suas práticas de atividades físicas ou de práticas esportivas. A gente consegue aqui promover aí habilidades práticas, decisivas, através de simulação de situações reais
de lesões, né, reais e fictícias aí relacionadas a urgências e emergências também. Então, veja como é interessante. Veja por que eu falo que educação física não é só bola. Não é só bola, ok? É isso aí, prof. E aí, finalizando esse contexto todo, a gente precisa, né, conto contigo novamente, estimular todas as vezes, em todas as práticas, sejam elas de trabalho cognitivo, sejam elas de prática, certo? Corporal, de movimento, a gente precisa incentivar que eles realizem. Também é importante que a gente oriente para que eles possam relatar, para que eles possam falar. E aí é a hora que a gente tem os feedbacks, os melhores feedbacks. É a hora que, de fato, o conhecimento ele acontece, a aprendizagem ela acontece. Reforço que você pode fazer as adaptações necessárias, tá? Seja de espaço, seja de material. Só não esquecer aí de que não pode mudar a habilidade, o objetivo da nossa aula, o objetivo de aprendizagem para aquelas atividades. Tudo bem? É isso aí. Utilizar os materiais que a gente tiver, se a escola tem à disposição outras ações, como impressões, a gente pode utilizar. Se não tem, a gente pode fazer a pesquisa diretamente aí no computador, no tablet, no celular. Então, dependendo da situação que está, do momento que está a sua escola, a gente vai propor outros materiais para somar aí nessa aprendizagem. Tudo bem? Certo. E eu já te chamo para a prática também. Eu quero te ver na tela, quero te ver em algum vídeo super animado participando com os nossos estudantes, ok? É isso aí, prof. Então, a Prof. Iris vai ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau, prof.